todos! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast As Margens do Verso. Meu nome é Ana Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Esse é um podcast onde exploramos o mundo da literatura de forma descontraída e divertida. Hoje vamos explorar uma obra incrível de um dos poetas mais famosos do Brasil, Tarde, de Olavo Bilac. Junto comigo estão Ana Luísa e Luma. Oi! Preparados para mergulhar em poesia e descobrir como ela pode se conectar com o que vivemos hoje? Então vamos lá! Gente, como a Bia já me apresentou, eu sou a Luma e eu sei que só de falar em livro de vestibular já dá um arrepio. Ainda mais da Unicamp, mas acreditem, tem muita coisa nessa obra que ainda faz sentido hoje. Bilac foi um poeta muito influente no Brasil e eu tenho certeza que depois da discussão ele fará uma diferença muito grande na sua vida também. Exatamente, galera. Eu sou a Ana Lu e eu posso afirmar pela minha própria experiência que o livro Tarde é capaz de transformar nossa visão de mundo positivamente. Bilac faz parte do parnasianismo, um movimento literário que utiliza metáforas para falar sobre sentimentos e emoções. Apesar de seus contemporâneos seguirem a filosofia de arte pela arte, os poemas de Olavo eram repletos de referências e figuras de linguagem, capazes de trazer reflexões profundas da realidade. Para começar, vamos falar sobre um poema que é uma janela para o universo de Bilac, O Crepúsculo. Vou ler um trecho para vocês e depois a gente bate um papo sobre ele. Vê-se no espelho e vê, pela janela, a dolorosa angústia vespertina. Pálido morre o sol, mas ai, termina outra tarde mais triste dentro dela. Legal, né? O que a gente percebe é que o livro leva esse nome porque em diversos poemas, como o Crepúsculo, Bilac pretende construir a imagem do entardecer, de um momento de transição entre fases, sejam elas físicas, como o dia e a noite, ou fases da vida, como a infância e a velhice. Pois é, por isso a obra destaca sobre o tempo e como as coisas mudam constantemente. Olavo usa imagens crepusculares para mostrar a transitoriedade da vida. Isso pode acontecer um pouco abstrato, mas é uma forma de refletir sobre como tudo sempre está mudando, algo que nós, que somos muito jovens, enfrentamos na adolescência. Verdade. E essa ideia de mudança é algo que a gente pode relacionar com a nossa vida. Seja na escola, nas amizades ou nas mudanças pessoais, tudo está sempre em movimento. Bilac usa essas imagens para fazer a gente pensar sobre isso de uma forma mais poética. E falando em mudança, não dá para esquecer da puberdade, né? Exatamente, Bia. A puberdade é um período de grandes transformações. É como um crepúsculo na infância, onde tudo começa a mudar de forma intensa. Você tá crescendo, seus sentimentos mudam e você começa a viver de uma maneira diferente. É isso mesmo. Essa fase da vida nós todos enfrentamos. E a gente sabe que passar por mudanças não está entre as coisas mais fáceis do mundo. Mas entender como aproveitar cada momento e levar como uma experiência cada dificuldade faz toda a diferença para encararmos melhor a adolescência. Às vezes pode parecer que estamos em um constante estado de descoberta, e é normal se sentir um pouco perdido ou confuso nesse processo. Com certeza. Bilac nos mostra que a mudança é uma parte natural e até bela da vida. Durante a puberdade, essas transformações podem parecer intensas e às vezes desconfortáveis, mas são uma parte fundamental do nosso crescimento e desenvolvimento. E para entender melhor o que Bilac queria transmitir, vamos ouvir um trecho de uma entrevista com ele. Ele fala sobre sua visão da poesia e como ele gosta de criar essas imagens poderosas. A arte não é, como ainda querem alguns sonhadores ingênuos, uma aspiração e um trabalho à parte, sem ligação com as outras preocupações da existência. Todas as preocupações humanas se enfeixam e misturam de modo inseparável. As torres de ouro e marfim, em que os artistas se fechavam, ruíram desmoronadas. A arte de hoje é aberta e sujeita a todas as influências do meio e do tempo. Para ser a mais bela representação da vida, ela tem de ouvir e guardar todos os gritos, todas as queixas, todas as lamentações do rebanho humano. Somente um louco, ou um egoísta monstruoso, poderá viver e trabalhar consigo mesmo, trancado a 7 chaves dentro do seu sonho, indiferente a quanto se passa, cá fora no tempo vasto em que as paixões lutam e morrem, em que ansiam as ambições e choram os desesperos, em que se decidem os destinos dos povos e das raças. Ouvir o próprio Bilac falando sobre suas ideias ajuda a gente a compreender melhor os poemas. Quando o autor fala sobre a arte estar sujeita a todas as influências do meio e do tempo, ele está se referindo exatamente à atualização da obra. Cada leitor está inserido em um contexto histórico, mas independente de qual seja, a leitura dos poemas gera uma nova interpretação que impacta de alguma maneira uma próxima geração. Foi bonito escutar essa reflexão, hein? E você está certíssima, Luma.
Agora vamos explorar outro poema que também é super interessante, chamado Ciclo. Esse poema fala sobre as fases da vida em uma linguagem ímpar. Agora vamos ler estrofe por estrofe para irmos entendendo cada parte desse poema. Bora, Bia, vou começar lendo a primeira estrofe para vocês. Manhã, sangue em delírio, verde gomo, promessa ardente, berço a liminar. Árvore pulsa no primeiro assomo da vida, enchendo a seiva ao sol. Sonhar. Nesse trecho, podemos identificar a infância, um período da vida ainda marcado pela imaturidade. Por isso temos o verde gomo. Também é uma fase cheia de esperança por ser início de uma longa jornada, cheia de vivências para experimentar. Sendo assim, é marcada pelo sonhar, a imaginação de um futuro próspero. Boa, Lu! Agora vamos para a segunda estrofe dessa poesia. Dia. A flor, o noivado e o beijo, como em perfumes um tálamo e um altar. A árvore abre-se em riso. Espera o pomo e canta a voz dos pássaros. Amar. Aqui nós percebemos a referência à juventude, um momento de descobertas e exploração dos amores, onde tudo abre-se em riso e parece ser uma grande oportunidade de experimentação. Por isso, é uma fase marcada pelo amar, um período mais subjetivo e intenso no qual os sentimentos se afloram, assim como na adolescência que muitos dos nossos ouvintes estão passando nesse momento, assim como nós mesmas. E ao contrário do que vocês pensam, não é um momento de dor, mas de aproveitar a vida. Realmente, Luma, você está dando uma aula de consciência, viu? E pensando na nossa fase da adolescência, essa metáfora faz total sentido. A puberdade é um momento em que estamos começando a florescer de novas maneiras. Estamos descobrindo novas paixões, interesses e até mesmo nos entendendo melhor como pessoas. Com certeza. E não podemos esquecer que assim como a primavera não dura para sempre, essa fase da vida também é temporária. É uma fase intensa e cheia de mudanças, mas também uma oportunidade para explorar e se conectar com o que é mais importante para nós. Agora, voltando para os versos, vou apresentar para vocês a próxima fase da vida, a maturidade. Tarde, messe e esplendor, glória e tributo. A árvore maternal levanta o fruto, a hoxa da ideia em perfeição, pensar. O termo árvore maternal nos remete à responsabilidade, porque de fato a vida adulta e madura é uma fase de pensar, refletindo sobre os objetivos que já se cumpriu e os anseios que ainda devem ser alcançados em vida. Essa é uma fase de introspecção muito importante para o desenvolvimento humano de cada um. Total, Bia. Acredito que a vida adulta seja realmente aquele momento onde refletimos sobre nossos feitos e nosso legado. Agora, para finalizar, temos a última estrofe que eu vou ler para vocês. Noite, ó saudade, a dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama as folhas como lágrimas, lembrar. Aqui nós identificamos a velhice, o ápice do conhecimento sobre a vida e também onde se encontra a metáfora da tarde proposta por Bilac. A velhice é a transição entre a maturidade e a morte. Assim, cabe a ela apenas lembrar de momentos da vida e cultivar a saudade, porque não existe mais tempo para fazer o que não pode ser feito até então. Arrasou! E como estamos falando da arte e criatividade, para fechar com chave de ouro, que tal explorarmos um pouco sobre como a obra de Bilac se encaixa na história da literatura? A gente dá uma visão geral sobre o parnasianismo e como ele se relaciona com outros movimentos literários. Ótima ideia, Luma! O parnasianismo surgiu como uma resposta ao realismo, que era mais focado em descrever a realidade de maneira objetiva. Os parnasianos, como Bilac, optaram por se afastar da realidade e trabalhar questões como descritivismo e rigor formal da época. As obras cumpriam com o objetivo de arte pela arte e deveriam ser belas e perfeitas, como os deuses eram na época clássica. Inclusive, é daí que se origina a palavra do grego parnaso. E uma outra curiosidade muito legal sobre obras parnasianas é que elas são normalmente escritas em forma de sonetos com rima e métrica, para cumprir com a rigidez formal que o parnasianismo propunha. Principalmente em poemas do Olavo Bilac, que foi criado por um pai militar que mantinha uma educação disciplinada e rigorosa, podemos identificar essa estrutura de modo exemplar e inteligente nos seus 99 sonetos de tarde. Isso é verdade. A realidade de Bilac deixa bem claro para nós como o meio influencia nas produções artísticas, né? É sempre importante pensar nisso caso o vestibular cobre sobre o nacionalismo que o Bilac vivia em casa e refletiu nos seus sonetos. Mas bom, agora para encerrar nossa discussão, que tal refletirmos sobre o que podemos aprender com Tarde e o como isso se pode aplicar às nossas vidas hoje? É sempre interessante ver como a literatura antiga ainda pode nos oferecer novas perspectivas. Concordo, gente.
Tarde nos faz refletir sobre a beleza e a transitoriedade da vida. E mesmo que os poemas sejam de um tempo diferente, os sentimentos e reflexões continuam relevantes para nós hoje. Nós vimos que a própria metáfora do entardecer tem a ver com a adolescência, que até a atualidade é um tema super discutido e relevante. E é isso aí, galera! Foi um prazer ter a presença de vocês aqui hoje. Não disse que tudo ia fazer sentido no final, mesmo sendo um livro de vestibular? Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo de Olavo Bilac e que tenham conseguido ver a conexão entre sua poesia e nossas próprias vidas hoje. Agradecemos muito por acompanharem a gente. Não se esqueçam de seguir nosso podcast e ficar de olho nos próximos episódios. Até a próxima, vestibulandos!